Está aí o brasão, né? Nós já nos cumprimentamos, o brasão da SBE, PSMS Sinceme. Começamos mais esse encontro biótico das representações de Alto Paraíso e Cascavel, com a participação de membros das duas representações, convidados e colaboradores de outros departamentos e representações. Damos início, então. Aí o aviso legal, que todos já conhecem. Iniciamos a conversa de hoje, o tema é a quinta raça-mãe e o mental. Começamos com espiritualidade e inteligência. De início, confunde-se muito a espiritualidade com a fé, ou com práticas rituais, preces, etc. Na realidade, trata-se de uma visão fechada e restritiva da verdadeira espiritualidade, que é um estado de consciência, seja qual for a veste que a recobre. Logo, essa condição, a espiritualidade, essa condição elevada do ser, pouco tem a ver com manifestações de emoção devocional, tão comuns nos meios ditos espiritualistas, que reproduzem o mesmo conceito equivocado de espiritualidade, como se fosse algo externo à criatura humana, obtida por súplica ou apenas por simples opção religiosa ou confessional, ou mesmo iniciática. Desse modo, pode coexistir espiritualidade na política, na arte, na ciência, na economia, na educação, no direito, na administração e em qualquer outra área, para além dos aspectos religiosos e confessionais, formais e tradicionais. Ao longo dos anos, o professor Henrique José de Souza insistia na seguinte premissa: a inteligência é o espírito de Deus no homem. Portanto, a espiritualidade não é algo que se busca fora, por meio de diferentes práticas e preces, ou em ambientes místicos exóticos e aparentemente misteriosos, mas dentro de si mesmo, na inteligência, que constitui o dom divino, por excelência, no ser humano. Numa carta reservada, datada de janeiro de 1959, o mestre se expressa da seguinte forma: a STB, quer dizer, Sociedade Teosófica Brasileira, o nome anterior da SBE, não reconhece como verdadeiro espiritualismo coisa alguma, onde o mental não esteja em jogo, pois que a raça atual, ou quinta, tem por fim desenvolver o mental, e, por isso, é governada por Buda Mercúrio. O estado de consciência é aquele que se acha acima do mental. É o plano da intuição ou do espírito. Pelo que se vê, as coisas da alma ou de psique prejudicam enormemente o movimento cultural espiritualista em que está empenhada a Sociedade Teosófica Brasileira, atual Sociedade Brasileira de Obiose. Pois, enquanto pregamos as coisas do mental ou espírito, faz-se questão das coisas da alma, do corpo emocional ou passional, que foi o estado de consciência da raça anterior ou Atlante. O trecho abaixo, retirado do livro O Verdadeiro Caminho da Iniciação, também do professor Henrique José de Souza, é notadamente claro sobre as peculiaridades do momento histórico em que se encontra a humanidade, e ainda permanecerá por alguns longos séculos, no qual o desenvolvimento da inteligência, além da limitação e concretismo dos sentidos, ainda tem muito para caminhar. Então, vamos repetir esse trecho. Falando em raça ária, não podemos deixar de considerar uma estultícia que só a ignorância dos grandes mistérios da antropogênese justifica,
falasse em arianismo, para enquadrar-se nele, excepcionalmente, uma simples sub-raça, a quinta, ou germânica. Além de arianas serem todas as demais sub-raças, até hoje derivadas do mesmo tronco, há ainda as duas últimas sub-raças, com suas ramas e famílias a aparecer, como já dissemos, nas duas Américas, e às quais cabe terminar o grande ciclo ariano, desenvolvendo todas as características da grande raça-mãe, que serão transmitidas milênios mais tarde, às duas raças finalizadoras da ronda atual. E o prodigioso trabalho para o aparecimento dessas sub-raças só agora se começa a fazer sob os auspícios de Buda Mercúrio. Dos termos Ário, Ária, Árias, Ariel, etc., nasceu a frase fio de Ariadne, empregado nos casos de difícil solução e que, para os resolver, se tem que agir como quem, para desenvolver ou desenrolar um novelo ou carretel, tenha de procurar a ponta do respectivo fio. De fato, a raça ária, como vimos, é a que desenvolve o mental superior, donde a mônada, como de um novelo a desenrolar, deverá tirar o fio, aquele fio de Sutratma, de que já falamos em outros lugares, que a ligará a Buddha e a Atman, os mais elevados estados de consciência, a predominar nas duas derradeiras raças-mães, a fim de poder atingir, nesta ronda, o máximo da sua evolução. A partir desse fragmento, então, pode-se ter a percepção de que a diferença entre espiritualidade e crendice reside, em grande medida, na inteligência e também na qualidade das emoções. Portanto, não se pode espiritualizar aquilo que ainda não desceu na matéria. Aqui ele está falando do mental concreto. Observa-se ainda que o auge da queda do espírito na matéria é o que se chama de mente ou inteligência concreta, prática, racional, dado que não constitui um mal, mas apenas uma etapa necessária na evolução da mônada humana, antes que ela inicie o caminho de volta à sua divina origem. A mente concreta, que é incômoda em qualquer dogmatismo pseudo-espiritualista que advogue um mental incipiente e mal definido, só será um mal se for aliada a um caráter deformado, deficiente, doentiamente egoísta ou destituído de compaixão. A mente concreta é o rastro da passagem da mônada pela quarta raça-mãe e é aprimorada nesta quinta, desvinculando-se progressivamente do centro de gravidade do corpo, da posse material, para se tornar criativa, criadora e intuitiva. Então, nós estamos falando sobre a função do mental concreto. Continuando, a crendice consiste em aceitar algo imediatamente, sem ativar o bom senso, sem questionar ou sem qualquer critério de busca da verdade. Ela se relaciona com o estado de consciência da terceira raça-mãe lemuriana, na qual a faculdade mental ainda estava incipiente, e o ser humano vivia psíquica e emocionalmente ligado, de modo visceral, aos dados dos sentidos físicos. Já a ciência iniciática, sendo uma busca, um estado proativo da consciência, é uma projeção do final da quinta raça-mãe e seguintes, posto que implica essa mesma busca pela verdade, porém, solidamente alicerçada na inteligência concreta,
mas não limitada por ela. A superação da crendice. A ciência oficial também tem como objetivo a busca pela verdade, ainda que com base na limitação dos fenômenos externos e, muitas vezes, apresente certa precariedade e instabilidade. Entretanto, a ciência oficial encontra-se muito além da crendice. Ela pressupõe pesquisa, honestidade, curiosidade permanente, respeito pelo trabalho alheio, espírito de cooperação, enfim, todas as características desde tempos imemoriais do mesmo caminho da iniciação. E, de qualquer forma, desenvolve sempre uma experiência positiva e realização individual, que, se aplicada altruisticamente, pode beneficiar a humanidade. A ciência iniciática rejeita a crendice, mas não rejeita a ciência humana, porque nela já estão contidas as virtudes do caminho da busca da verdade. A diferença entre as duas, entre a ciência iniciática e a ciência humana, é que a ciência iniciática busca uma verdade arquetípica e sintética, além do domínio dos fenômenos externos, e não limitada às sensações, que estão ligadas aos sentidos. Na ciência iniciática, cada um é o pesquisador, o laboratório ou campo de pesquisa, tornando-se o próprio caminho para chegar à verdade absoluta, assim como às verdades relativas. Percurso pelo qual a sensibilidade e a compaixão ao próximo não são barreiras, porém marcos inspiradores e esclarecedores da direção certa. Desse modo, o caminho passa a ser também o destino, o Deus interno, que aguarda seu despertar. Portanto, qualquer um que abrace o caminho da iniciação, sobretudo da eubiose, não deve contentar-se com tipo algum de crendice, nem com a preguiça mental, estados que proporcionam uma falsa percepção da espiritualidade. Ao contrário, ultrapassando os dados dos sentidos e do mundo externo, através do crivo da inteligência, deve procurar desenvolver o seu próprio caminho para encontrar e reconhecer a verdade, onde quer que ela se encontre, por entre os mais elevados estados de consciência. Ora, sem ciência e sem consciência, não existe eubiose. E sem elas, tudo o que se falar sobre essa cairá fatalmente no domínio da crendice e da religião confessional, com uma capa de espiritualidade. Passamos agora a um outro item, a evolução da mente em nosso ciclo. No atual ciclo de evolução, o mental do homem médio é muito menos evoluído que o seu corpo astral. A parte superior da mente, intimamente ligada à intuição, permanece na maioria dos seres ainda em estado embrionário, mesmo em pessoas de grande capacidade intelectual. O desenvolvimento do mental superior só é possível através de uma meditação contínua e da prática de determinados exercícios de natureza espiritual. Após alguns anos de prática disciplinada, o neófito pode utilizar o corpo mental de forma integral, como veículo da consciência, de modo independente dos demais corpos, e agir no seu mundo próprio. Ao penetrar no plano mental, e aqui se fala o mental superior, o discípulo verá de modo bem diferente dos mundos físico
e astral. Os sentidos de percepção no plano físico são diferentes entre si, e cada um percebe apenas determinadas faixas do mundo denso. Na esfera mental abstrato, a percepção é global, isto é, visão, audição, tato e outros sentidos desconhecidos em nosso mundo se apresentam de forma global, e a sua compreensão só se torna possível através da experimentação, pois a mente concreta não é capaz de conceber tal experiência. É importante lembrar que o supramental ou mente abstrata não está sujeita a dúvidas ou hesitações. Nela vive a certeza, pois é projeção do plano espiritual ou da própria verdade em si. Uma das grandes faculdades da mente superior é a clarividência supramental, onde a lei se manifesta através de símbolos indecifráveis pelo mental discursivo. Esse tipo de clarividência é muito raro hoje entre os homens comuns. O possuidor desta faculdade se defronta com um novo mundo, completamente diferente e infinitamente maior daquele conhecido pelos seus sentidos físicos comuns. Essa percepção é plena de poder, de glória e de justiça. Essa dimensão do universo está aberta a todo discípulo que segue a sua iniciação com firmeza, honestidade e alcança um alto grau de pureza na mente e no coração. O homem comum raramente se preocupa em exercer um autodomínio emocional. E quando faz, apenas impede a sua exteriorização física. O verdadeiro discípulo não permite que em sua mente e em seu coração permaneçam pensamentos e desejos que não se coadunem com o caminho que escolheu. Aí chegamos aí ao final, e a bibliografia é Série, o que é eubiose, e o curso preparatório de eubiose, de Mário Paziente. Mensagem do professor Henrique José de Souza. Tens razão dizendo que é muito difícil dominar a mente, porque esta é instável e muito sujeita ao domínio dos vícios, dos hábitos. Porém, quem fortaleceu a sua vontade através da meditação, disciplinas, yogas, mantras, etc., pode ser senhor do seu coração e da sua mente. Então, aberto agora para comentários e perguntas, e passo para o Beni e para a Gilmara. Eu deixo a palavra com a Gilmara inicialmente, por favor, se ela quiser falar um pouco. Muito boa a explanação, a explicação da Márcia inicial, trazendo um pouco das explicações do professor de aonde nós almejamos chegar, né? Então, com isso, é importante a gente nos nortearmos. É interessante a palavra nortear, porque é o norte onde a gente busca. Claro que nós somos discípulos, nós somos peregrinos ainda nesse processo dessa subida da montanha, mas é sempre importante a gente saber onde nós queremos chegar, o que nos norteia, para que a gente não se perca no caminho. Então, diariamente, se nós pudermos trazer para a nossa mente qual é o processo que nós queremos, que nós almejamos, é como uma construção de uma casa. Todos os dias, quem está construindo a casa tem que pegar a planta para verificar qual é o modelo, para ver se está seguindo corretamente. Então, nós também temos que nos nortear, nos alimentarmos um pouco. Então, por isso, esse nosso bate-papo de domingo é sempre tão importante, justamente para que a gente se recorde nesse processo, assim, quais são os nossos princípios, o que nos norteia. E o que a Márcia nos trouxe aqui
enriquece muito esse processo de nos lembrar e tomar essa consciência do que nos norteia, né? É muito bom, o tema é muito legal, né? Um tema intrigante, né? Porque falar de raças, o crescimento da quinta raça e tudo que envolveu aí, que é sobre o mental, o verdadeiro caminho da iniciação, e agora o comentário da Gilmara, dando esse norte para a gente. Esse tema, ele abordou aí algumas coisas, numa certa... Primeiro fez a gente lembrar uma relação entre a mente concreta e a mente concreta e nossas emoções, fazendo com que a gente recordasse nosso estado de consciência da quarta raça Atlântida, onde desenvolveu o mental concreto, e que ele é muito importante para se tornar como uma base, né, onde se assenta aquilo que a gente vai desenvolver para a quinta raça mãe, né? Quinta raça mãe com a missão de fazer essa transição do mental abstrato e a gente acabar ainda jogando luz para nossas emoções, que ainda até hoje temos resíduos evolutivos para ser equalizado, né? E isso faz com que essa meditação faz com que a gente recorde isso, e ao recordar a gente vai vendo, vai descobrindo uma direção. O professor, né, está com as suas frases ali dando uma diretiva, e daí aquela frase que foi colocada lá, né, que a inteligência é a presença de Deus no homem, né? Então, essa frase, ela reflete bem essa relação que a gente tem com a mente e com o trabalho das hierarquias, né, trazendo para nós o mental, e fazendo agora esse trabalho que a gente desperte através da presença do trabalho de Buda Mercúrio, né? Quando se fala de Buda Mercúrio, Mercúrio está ligado com a própria missão da divindade, de fazer a ligação entre o humano e o divino, né? E Buda Mercúrio, ele no fundo, ele é o anjo da palavra, né? E nesse momento evolutivo, ele se manifestou como o anjo da palavra, trazendo, então, essa mensagem do novo ciclo. O Buda Mercúrio, a mensagem que ele traz é para que a gente desperte esse mental que está acima da mente abstrata, né? Já é o mental intuitivo, intuição. O sexto, ele como sexto planetário, então ele traz essa meta que nós devemos atingir, que é a gente despertar a mente abstrata e abrir o espaço para que a intuição, que é do sexto plano, que é o amor universal, que já está ligado com o plano átmico, faz com que a gente se ligue com a nossa essência crística, espiritual, universal. É muito assim, bom a gente meditar sobre isso com calma, porque é um trabalho que vai acontecendo gradualmente, vai despertando em nós. E esse processo precisa passar por aquele trabalho de penetrar nos nossos mundos internos, vamos chamar assim, no nosso labirinto interno, que ali fala do fio de Ariadne. Então, a quinta raça mãe, raça ária, professor, ele liga essa quinta raça, justamente ária com Ariadne, né, o fio de Sutratma, fio que faz com que a gente esteja conectado com o nosso princípio crístico superior e possa descer até os nossos planos inferiores ainda, por ser resolvido, por ser equilibrado, sem perder a conexão, ou então sem se extraviar dentro do labirinto que é a nossa própria alma, onde existe o mito do Minotauro, que o Minotauro, como a gente vê, ele tem a cabeça de
de touro e o corpo humano. Então, ele representa a criatura, o ser humano, ainda dominado pelo quaternário, pelas emoções, pela parte anímica, o animal. E para que a gente sublime agora, na mitologia, o Minotauro foi Teseu, né, que desceu ao labirinto para destruir o Minotauro. Já nesse momento, e o Minotauro representa, então, esse mundo das nossas emoções ainda mal resolvidas, ligado com o mental. E nesse momento, nós, como o novo Teseu, nós temos que descer seguro, ligado pelo fio de Sutratma, que é o fio de ouro, e agora não mais para destruir, mas para sublimar todas essas emoções inferiores, essas tendências negativas que nós temos, esses resíduos evolutivos nossos e da própria humanidade, para que a gente se ligue novamente agora com consciência, que agora já estamos despertando, não é mais a mente concreta, racional, mas temos a missão de despertar o estado de mente abstrata ou aquela mente que a gente chama de mente superior. Né? Ali teve uma frase que foi falado, né, que a maioria da humanidade, a média da humanidade ainda não tem, né, a média da humanidade ainda não tem o domínio da mente, né, ainda está ligado muito às emoções, não tem o domínio nem da mente concreta. Então, é muito importante a gente meditar sobre essa parte da reflexão, e ele ainda fala que a mente superior é percebida por poucas, uma quantidade pequena ainda de seres humanos, né, que tem essa parte já, esse princípio mais desenvolvido. E seres de alto gabarito, acadêmico, têm dificuldade, né, de ter acesso a esse mundo da mente abstrata. Estamos ainda presos à mente concreta, esse mundo que está relacionado com a matéria, né, com a matéria física. Então, é importante essa meditação sobre a ligação do fio de Ariadne com nossos planos interior de evolução, porque é através dessa ligação com o divino que nós podemos caminhar na nossa iniciação sem se deixar se desviar, né? sem perder a direção do caminho de volta. Então, é bem interessante, porque a Ariadne, ela segura, né, o fio, na qual o personagem que representa a humanidade, que vai fazer esse caminho para o labirinto, e para que quem está fazendo passando por essa prova de experiência de vida lá no labirinto, tenha um retorno assim seguro, né? E vamos dizer assim, com uma certa segurança e certeza. Por isso que a Linda disse assim, o princípio abstrato, a mente superior do ser humano, quando começamos a despertar ela, o ser humano começa a ter certeza, a dúvida vai desaparecendo. Achei bem interessante essa reflexão, e a gente acha que nós vamos sempre ter dúvida. A gente vai ter dúvida com certeza absoluta, mas a gente vai ter certeza do caminho, daquilo que a gente está fazendo, né? Do caminho espiritual que a gente escolheu. E quando se trata de compreender, se estivermos inspirados pelo princípio abstrato e principalmente pela intuição, não há nem uma consciência superior a esse estado. Então, seguramente, a gente pode se orientar por esse princípio, que não há dúvida. A gente, na hora das escolhas, com rapidez, a gente vai conseguir tomar decisões assertivas. Mesmo que tenha consequências
das decisões que tomamos para poder agir na humanidade, nós vamos do resultado, mas nós sabemos que estamos fazendo por amor, pelo bem, pelo bom, pelo belo. Então, essa reflexão que eu encadeei, mais ou menos baseado no que a gente viu, para comentar. A partir de agora, vamos deixar cada um fazer seu comentário e perguntas, e vamos interagir em conjunto agora. Eu fico, assim, dentro do que foi falado, eu fico pensando que na parte emocional, né? Nós temos que transpor isso, talvez, pela parte mental. O mental concreto é importante nesse processo, para depois chegar ao abstrato. Trabalhar a mente concreta, porque não tem como... Você falou em sublimação. O que seria assim, essa sublimação sem passar pela mente concreta, se ela não estiver bem estruturada, né? Isso, sublimação não significa que a gente tem que pular a mente concreta, não é? Sublimação seria a gente agora... a gente estamos num estágio de que a gente não vai mais, não temos mais que, vamos por assim, pagar o karma. Nós temos que sublimar. Nós temos agora condições para resolver o karma, né? Resolver as pendências. E essa sublimação, mesmo, justamente aí que entra o uso da mente concreta, que ela agora, iluminada pela mente abstrata, pela mente superior, a gente já tem conhecimento e temos, assim, uma certa... recursos, nós temos recursos para sublimar nossas emoções e não mais postergar, ou seja, não mais empurrar para frente a nossa tendência negativa. Que agora a gente, por exemplo, se tiver uma tendência de discussão, de briga, de desavença, hoje a gente já sabe que pedir desculpa não é mais a solução. Tá? Se pedir desculpa e voltar a repetir a situação, nós não tomamos consciência. Então, a sublimação passa pelo fato da compreensão. Não tem lógica a gente alimentar uma situação dessa, sendo que nós estamos criando alguma coisa para nós mesmos resolver e para a humanidade. Compreendendo isso, naturalmente, isso não vai nos atingir mais, a gente não vai se sentir ofendido, percebe? Nesse sentido, aí nós sublimamos. Isso deixa de existir como resíduos e passa a existir em nós como um estado de consciência amoroso e de compreensão e de amor verdadeiro, de amor universal. Aquilo que era raiva, o ódio, se transformou em amor universal, porque ele é só a ponta oposta de uma coisa, é a ponta oposta do outro. Né? Compreensão... Desculpa, pode terminar. Isso, a compreensão disso vai fazer com que a gente se liberte dessa situação. Pode continuar, Gilmara, no comentário, que acho que vem o futuro. Nesse processo, é importante que agora está vindo à tona a questão da inteligência emocional. E a inteligência emocional é justamente... isso está sendo colocado até nas escolas, na pré-escola. Porque quando a criança vem à tona algum sentimento, que ela tem alguma emoção, ela muitas vezes não sabe nomear. E as pessoas que cuidam dela, os pais que sejam, os professores, quem estiver com a tutela dessa criança, se ele não estiver bem desenvolvido e não saber como lidar, ele vai só pesar mais com essa questão, trazendo à tona as nidanas dele e contaminando esse processo emocional e não sublimando isso. Então, por isso a importância de nós sabermos e nomearmos, porque a nossa inteligência concreta, como a Márcia falou assim, como foi fazer isso através da nossa mente concreta? A mente concreta, ela tem como maior qualidade a descrição. Ela descreve, ela qualifica, ela coloca em caixinhas.
E muitas vezes isso até dificulta as nossas abstrações, porque a gente está acostumado a colocar tudo em caixinha. Mas quando a gente coloca isso a serviço do nosso emocional, olha como isso é primoroso, porque nós precisamos fazer isso, aprender a nomear e a classificar as nossas emoções, porque muitas vezes, quando nós não sabemos que emoção que está vindo para a gente, nós misturamos tudo isso e qualificamos como um sentimento. E o sentimento já é algo mais misturado. E daí nós não conseguimos dar conta, vai para angústia, vai para depressão e outras coisas muito mais pesadas e misturadas no nosso astral. Quando nós pegamos e colocamos a nossa mente concreta e colocamos assim, nossa, é porque eu estou com medo, por isso que eu não estou conseguindo fazer. Então nós bloqueamos e já colocamos o nome disso, assim, mas espera, eu vou perguntar, eu estou com medo do quê? E nós, através da nossa mente concreta, nós vamos pegando esse fio de Ariadne, nós vamos descrevendo, nós vamos destrinchando essa emoção primária para que nós chegamos ao cerne, ao centro do nosso labirinto, para nós sabermos exatamente qual emoção. Porque existe, os neurofisiologistas, os neurocientistas, eles fazem uma diferenciação entre emoção e sentimento. Emoção é é o que nós trazemos de base, é o que está no centro, é o que desencadeou aquele sentimento. Então, quando nós estamos com uma criança que ela está em fase de desenvolvimento, é importante que nós cuidamos das nossas emoções para não transformar em sentimentos muito conturbados, para que facilite e para quando a criança, por exemplo, começa a chorar, você pergunte para ela, você está chorando por quê, né? Assim, é por causa disso. E ela vai dando informações vai fazendo com que ela pense sobre aquela emoção e vai trazendo talvez uma tristeza de uma falta de alguma questão de uma frustração, e ela vai entender por que ela está frustrada. Então, muitas vezes, os adultos que estão em volta da criança se irritam com a criança, ou mesmo com o adolescente, ou com outro adulto também, se irritam com aquilo por quê? Porque não sabem classificar as suas próprias emoções. Então, isso vira um emaranhado e vai lidando com várias questões do nosso astral, onde esse emaranhamento transforma-se em sentimentos muito mais complexos que alimentam a alma mundi, alimentam todo o medo da humanidade, todas as ansiedades, as angústias, todas as frustrações e os desejos e as depressões que acontecem no nosso astral, e nós não estamos usando a nossa mente concreta para sairmos desse linhame, desse emaranhamento. Então, nós temos noção das nossas emoções, nos dá é o básico, né? Para que nós consigamos esse autoconhecimento das nossas emoções primárias, do que está acontecendo com nós, para que nós não caiamos nesses emaranhamentos, porque senão a gente pode se perder nesse mundo astral. E quanto mais nós tivermos isso desenvolvido em nós podemos também ajudar o nosso entorno. Legal. Achei interessante que você agora, na conclusão, você falou que a gente pode se perder, né, nesse labirinto, nesse mundo. Muito legal. Um ótimo comentário. Eu lembrei agora, quando você estava fazendo conta, do Jean, que falou, acho que recentemente, que as perguntas é que movem, né? E antes de a gente ouvir mais alguém aí, vamos dar as boas-vindas lá para o Luciano, e avisar que quem está com a câmera fechada pode abrir, que agora é uma hora assim que todo mundo... Aqui no nosso encontro, Luciano e Jean, ele é bem descontraído, né? Principalmente nessa parte, assim, a gente conversa sério, mas de uma maneira bem, assim, descontraída, né? Porque a iniciação, ela tem que ser agradável. O caminho espiritual, ele não é um caminho... É um caminho de trazer uma face alegre, sorridente, e até tem uma frase que surgiu essa semana, né, que é
que a doçura, né, a doçura nas palavras, seria se quando o amor divino faz os seus favos no coração do ser humano, né? É bem legal, eu acho que é bastante bom, né, a gente ver. Se alguém quiser falar alguma coisa, depois vamos ouvir também, vamos ouvir também nosso irmão que está ali, né, quietinho hoje, né, junto com a Márcia, e vamos esperar o Luciano falar aí, boa tarde, pessoal. Oi, Luciano. Oi, Benner, boa tarde, pessoal. Eu, infelizmente, eu não consegui entrar mais cedo na sala e eu achei muito interessante o que Gilmara falou, é que eu ainda não estou conseguindo distinguir a emoção o astral do mental, não consigo ainda, eu estou muito atrasado ainda, mas eu vou chegar lá. Ô, Luciano, fala o grau, por favor, da tua cidade e a tua cidade, o pessoal que tem a cidade. Pode abrir a câmera, se quiser. Como é, Bené? Fala o grau que você está e a cidade, por favor. Boa tarde a todos. Eu estou no grau Manu, eu estou terminando agora, eu moro em Aracaju e eu faço em Salvador. Eu já fui no templo lá da mãe, é muito bacana, gostei muito. Eu fiz umas práticas também no departamento de Salvador e eu estou gostando muito, está me ajudando bastante esse movimento. Maravilha. Seja muito bem-vindo. Maravilha. Seja muito bem-vindo. E essa questão de diferenciar também, a gente sabe muito bem na teoria. No nosso dia a dia, essa daí é uma luta. Então, bem-vindo. Estamos todos na mesma faixa etária. Não entendi, não. Eu acho que tem que desligar os microfones, né, quando falar. Também, quando fala, liga. Quem não fala, liga. Só quem está falando que liga, né? Tudo bem, então. Aí ficou mudo. Não, a questão é isso mesmo, da gente estar... do sistema, né? Então, Gilmar, por favor. Eu não sei se o Luciano escutou e entendeu, porque daí estava dando eco, né? Mas eu vou repetir esse processo. Esse processo que eu descrevi é através da inteligência emocional. E todos nós somos peregrinos, todos nós estamos aprendendo nesse processo. A gente saber e descrever didaticamente é muito mais fácil, mas agora o nosso desafio é colocar isso no nosso dia a dia. Quando você traz e fala assim que você ainda está difícil para discernir esse processo, está difícil para todos nós. Esse é o nosso desafio. Na escola de iniciação, você está no grau Manu, muito bom, porque daí já desenvolve esse processo da nossa mente concreta, e é justamente para a gente conseguir ter uma mente concreta forte, para conseguir entender todos esses linhames, entender os processos. E através do nosso dia a dia, escola, teatro e templo. E através do teatro, no dia a dia, que a gente vai pegar o que a gente aprendeu na escola e colocar isso para ver se a gente consegue discernir, colocar, sublimar, porque esse processo de sublimação passa pela nossa mente concreta. Nós temos que entender qual é a nossa emoção base e com isso, através desse linhame, para a gente entender qual é a emoção básica, para a gente conseguir não se entrelaçar nesses processos emocionais, né, de sentimentos mais densos, para a gente... Porque se a gente cai nesses emaranhamentos, fica muito difícil para a gente poder retornar. Então, é uma parte básica, mas todos nós aqui, como humanidade, nós não tem superior e inferior.
A gente saber do processo não faz com que nós sejamos mestres nisso, nós somos todos aprendizes. Então, primeira parte, a gente entende o processo e depois a gente coloca em prática no nosso dia a dia para que a gente possa, através desse fio de Ariadne, estar sempre atento, trazer a nossa consciência sobre todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Isso é iniciação. Maravilha. O Luciano, de vez em quando, a gente troca umas ideias aqui por telefone. Vamos passar, então... O Amaury queria falar. Eu passar a conversa agora para o Amaury, passar a palavra para o Amaury, vamos ouvir o Amaury, que ele deve ter ali algumas coisas muito bacanas para a gente ouvir. Eu queria começar pelo próprio texto, porque eu faço uma distinção. Durante todo o texto foi utilizada a palavra espiritualidade. Então, eu gostaria de trazer essa reflexão, que eu faço uma distinção entre espiritualidade e espiritualização. Eu diria que, como é um processo, a gente pudesse usar, nesse sentido, a palavra espiritualização e não espiritualidade. Porque, no sentido de que é uma ação contínua, né? Então, sempre, em todo momento que o texto utiliza espiritualidade, se a gente colocar a espiritualização, a gente entende que é um processo contínuo. Isso é uma reflexão, né? A outra é questão de consciência. Eu entendo consciência como algo que existe para além e, ao mesmo tempo, todo o tempo. A consciência é aquilo, ou a inteligência, que faz a inteligência superior, né? A suprema inteligência, é aquilo que existe permanentemente, desde a mínima coisa até a máxima coisa, desde do micro ao macro. O que nos diferencia é o acesso a essa consciência, que aí vão tendo os graus, níveis, planos, mas eu diria que a consciência é permanente, ou seja, a consciência que existe para um determinado momento, época ou tônica, ela está presente o tempo todo, desde que ela foi lançada no campo, né? Por um avatar, por um Manu, para aquele período, ela está presente e permanente o tempo todo. A diferença é o acesso que temos a ela. Então, eu diria que a gente não vai alcançar a consciência, a gente vai estar trabalhando num processo de espiritualização o alcance dos planos ou níveis dessa consciência, né? E o Jean colocou isso são questões para serem trocadas ideia, né? E o Jean falou da questão não consegue diferenciar bem emoção. Luciano? Não, aquele primeiro que estava aqui. Jean. Sim. Ele não consegue entender bem ainda a questão de emoção e razão, né? Não foi essas palavras, mas eu diria o seguinte, que nesse processo de espiritualização, nós ainda temos tanto os sentidos ativos, quanto sentimentos e quanto pensamentos que levam à razão. E entendo que isso a gente não perde. A gente continua sendo pessoas com sensações através dos 5 sentidos, a gente continua sendo pessoas com sentimentos e a gente continua sendo pessoas com pensamentos. Talvez o processo de espiritualização, que levaria a um quinto, né, nível, chamado de mental abstrato ou causal, é que a gente tem uma compreensão síntese através de uma razão, de uma racionalidade humana, né? Então, você tem sentimentos e tem sensações, mas isso é levado a um nível tal que você compreende e não entra numa emocionalidade ou num sensacionalismo, né?
você consegue dar uma racionalidade para aquilo, porque você ainda está utilizando o mental concreto, a partir de uma compreensão do causal e do abstrato. Essa é um entendimento, porque a gente continua sentindo, né, tendo sentimentos, faz parte da natureza humana. E, inclusive, eu acredito que a gente aprende exatamente através dessa natureza, né, da natureza humana. E como chegamos ao ápice da concretude e da materialidade, nesse processo de ascensão e de elevação, a gente vai usar todas as ferramentas anteriores. A gente vai usar tudo que a gente já passou, né? E como questão também eu traria o seguinte, para que a gente vá ao futuro, a gente precisa, no presente, compreender o passado. E aí eu deixaria uma reflexão e uma pergunta: o que seria esse emocional que foi desenvolvido no período Atlântico e que hoje nos impede de caminhar para o mental concreto? Estou falando da maioria da humanidade, né? Dá para entender o que aconteceu, o que era esse emocional que fez com que a Atlântida deixasse resíduos até hoje? Por enquanto é isso. Obrigado. A palavra continua aberta. É isso que o Mauri falou sobre isso de continuar com as sensações e tudo. Eu assim, não entendi muito bem, porque eu acho que estou cristalizado nessa questão de procurar um mental concreto. Como fazer isso, né? Continuar dentro da natureza humana, as sensações, as emoções, mas entender essas emoções e aí como colocar isso dentro do mental concreto, né? Assim, para mim não atingi ainda. Eu vou fazer um comentáriozinho, assim, compartilhar alguma coisa assim que está me vindo, né? Como nós estamos numa caminhada onde a gente tem que passar passamos pelos 7 planos, né? Desde do plano instintivo, o plano emotivo e o plano mental. Esses planos, como o Mauri colocou, eles são a base, né? Aquela parte que a gente construiu primeiro, que é aquilo que foi sendo... veio primeiro nesse mergulho na matéria, no máximo da densificação, né? E agora, na medida que a gente vai voltando, esses são como degraus, né? São como degraus que a gente vai subindo. Antes a gente achava o que vai acontecendo é que, na medida que a gente vai compreendendo, né, essas emoções vão tomando uma nova tônica, vai dando um novo significado para a gente, e a gente já não vai dando um peso tão forte para determinadas emoções que antes a gente ficava preso a elas, né? Ou um pensamento que nos aprisiona, vamos chamar assim, que nos deixa ali crucificado. Se já nós observarmos que no candelabro de 6 velas, né, de 7 velas, ou memorar, que representa os 7 chakras interligados, os 7 planos, e nós temos o equilibrante, que é o quarto, né, que é o cardíaco ou o ser humano, né? Se nós observarmos, nós temos uma ligação entre o chakra básico, né, o último e o primeiro, que é átimo, né? E nós temos uma ligação entre o vital e o sexto, né, que é que já é o plano da intuição, e temos uma ligação entre o chakra umbilical e o laringo, né? E assim, a síntese de tudo isso é no quarto, não é?
Então, se a gente olhar o símbolo e meditar um pouquinho, a gente começa a ter a resposta, porque se nós tivermos esses... Não há como a gente eliminar as emoções, porque o objetivo da divindade é fazer com que a consciência, que a matéria densa se transforme em matéria consciente, a vida energia se transforma em vida consciente. Então, aquilo que era mais denso, estando ligado com o seu oposto superior, que é a consciência espiritual de pura, né? E à medida que vai acontecendo esse equilíbrio, vai havendo o quê? Uma espécie de neutralidade, né? Neutralidade. Mas uma neutralidade onde prevalece o polo positivo, que até agora, como nós estamos evoluindo, passando pelos planos anteriores, nós estávamos com o triângulo dando prioridade, vamos por assim, para as emoções mais densas, ou voltado para o nosso interesse. Aí, né, à medida que nós vamos nos libertando desses desejos de defender aquilo que nos interessa de maneira pessoal, e já vamos abrindo para um amor fraterno, um amor universal, a gente vai dando abertura para a consciência do amor universal. Então, aquele amor mais humano vai se tornando um amor humano iluminado por uma compreensão maior divina, que é o amor sem fronteira, vamos chamar assim, né? E com capacidade de compreender ainda aquela parte que não foi ainda superada. Então, eu vejo assim, esse equilíbrio, que é possível a gente meditando sobre isso dessa forma, Marcia, né? Eu não vejo assim que a gente vai ter que ter uma resposta clara, assim, definitiva, mas gradualmente a gente vai conseguindo. Então, tentativa de resposta, de reflexão mais ampla. Vamos pegar a palavra bola. Então, se você pega a palavra bola e escreve ela e põe na frente de uma criança de 5 anos, ela tem uma leitura da palavra, conforme ela aprendeu, mas a interpretação, entendimento e compreensão do que é bola, para que ela serve, como ela foi construída e tal, é limitada à idade de 6 anos. E aí, ao longo da vida, você continua estudando e vai aperfeiçoando seus estudos. E aos 20 anos, a tua compreensão da palavra bola é outra. Mas a palavra bola continua a mesma e você a lê da mesma maneira. Mas o estado de compreensão é outra. E vamos que amanhã você se torne um PhD em qualquer coisa e se especialize em bola. A tua compreensão sobre isso vai ser muito maior do que aquele menino de 6 anos ou de 20 anos. Ou seja, esse estado de percepção, de entendimento, de compreensão, vai te dar uma relação com a palavra bola de maneira tal automática que as fases anteriores elas não foram eliminadas, elas não foram suprimidas. É você que alcançou um estado de compreensão e entendimento superior. E automaticamente, quando você vê a palavra bola, inclui, desde aquele básico de um menino de 6 anos, bola é uma coisinha redonda que você chuta, que você brinca e serve para jogar futebol, até uma condição de PhD, em que você vê a mesma palavra bola com significados muito mais profundos, entrando a níveis sutis, metafísico, etc. Então, eu faço uma leitura nesse sentido, né? Os teus sentimentos, e aí, bem, eu chamar a atenção que eu não usei a palavra emoção em momento algum, eu usei sensações que passam pelos 5 sentidos, sentimentos, né, que passam pelo coração, o sentir, né, num sentido mais amplo do que a sensação, e pensamento e razão. Porque a emoção pode ser sentida em qualquer nível, né? Até alguém altamente espiritualizado, ele pode ter sensação quando ele ora, ou emoção quando ele ora, e ele chora, né? O outro, quando encontra a imagem de Nossa Senhora
e vai lá em Fátima, ele entra num estado emocional que transcende, vamos dizer assim. Você não sabe muito bem se ele começou nos sentidos, nos sentimentos ou na própria razão, mas é algo que extrapola um pouco. Eu prefiro essa linguagem de que nós somos seres humanos compostos dessa trindade básica, né? 5 sentidos, sentimentos diversos, né? E inteligência e razão também diversas. São dados pelo mental. Agora, a emoção, ela pode ter várias nuances. Pode ser boa e ruim, pode ser agradável e desagradável, pode contagiar outras pessoas positivamente ou não. Só para distinguir emoção de sentimento, né? Mas a minha leitura sobre a questão do desenvolvimento vem nisso. Então, para a iniciação, o que permite que você amanhã utilize tuas sensações, teus sentimentos e tua razão de maneira, aspas, superior? As práticas chamadas iniciáticas, né? Que vão ampliando o teu estado de percepção, de entendimento, etc., a um tal modo que quando você vive certas sensações, certos sentimentos e certas intelectualizações, você automaticamente é levado para um outro nível, porque você já ampliou essa percepção. Assim como aquele PhD que, diante da palavra bola, tem uma compreensão ampliada do que ele tinha aos 6 anos. Não sei se esse exemplo é esclarecedor para a Márcia. Sim. Muito. Achei muito melhor. interessante. Pode falar, Márcia, desculpa. Eu achei muito interessante essa forma que... É Mauri, né? É Mauri? Seu nome? Certo. Ele trouxe como estados de consciência. É muito interessante isso que a parte energética de cima, o que vem, está sempre à disposição. Essa forma com que ele explicou, achei bem interessante, porque o divino em nós está sempre à disposição. Somos nós que temos que fazer esse movimento para desenvolver isso em nós, para alcançar esses níveis de consciência. E é muito interessante o questionamento que ele fez. Eu fiquei aqui matutando nessa questão da queda Atlântica, sobre o que foi feito. E o que me veio são as questões assim, que foi utilizado de todo esse poder que se tinha na Atlântida para coisas egóicas, de uma forma muito... não para o desenvolvimento do todo. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua visão, a sua percepção sobre essa queda Atlântica, justamente com essa questão do emocional, né? Você poderia falar, então, um pouquinho? Eu propus a pergunta para ver como... Porque eu não pertenço à eubiose, certo? Então, a minha prática de vida ela não está ligada à eubiose. E como eu estou num convívio com o pessoal da eubiose, eu queria até ouvir qual é a leitura que vocês têm sobre como vocês entendem, né? Como já é ensinado sobre a Atlântida, a queda, por que houve esse processo, e quando se diz que lá se era muito emocional, e foi exatamente isso que levou à perdição, né? Eu queria ver primeiro, assim, por exemplo, o Beni ou Leandro, Luciano, se há alguma, ou a Márcia, como é essa leitura dentro da eubiose, e aí talvez eu possa apresentar minha reflexão. Agora, se vocês não tiverem nada para dizer, eu posso tentar mostrar meu ponto de vista. É bem interessante nessa... Só o seguinte, não é querendo desafiar, mas assim, naquela ideia de que, para que a gente
programe, né, planeje um bom futuro, nós precisamos, no presente, conhecer o passado. Assim como nós, conhecendo a nós mesmos, nossa história, nós projetamos um futuro de mais qualidade, né? Mas nesse sentido. Esse tema ele vai desdobrando, né? Muito legal. Bem, nós, na escola iniciática de eubiose, né, a gente vai estudando essas coisas gradualmente, né? E é dedicado uma parte bastante, assim, longa, uns capítulos bastante interessantes sobre a Atlântida, né? Há um estudo assim como de todas as raças, e Atlântida também é estudado, né? E é uma das partes, assim, junto com a Lemúria, que a gente estuda e volta a refletir em cima, que nós, como discípulo, isso vai sendo assimilado aos poucos, né? Embora isso já esteja registrado dentro do nosso interior. Bom, a gente, em síntese, que eu estou me lembrando agora, é que a queda da Atlântida, a queda que houve na Atlântida, na verdade, houve a queda na Lemúria, né, a queda dos anjos e tal, que foi um objetivo de fazer um saque contra o futuro, né, da evolução da humanidade. E quando a Atlântida chegou no seu apogeu, a Atlântida não foi só a queda, ela teve um apogeu, ela teve um período onde houve um avanço muito grande, talvez o avanço maior que a humanidade já teve foi no período Atlântico. E como havia resíduos ainda anteriores, que não tinham sido resolvidos das rondas anteriores de evolutiva, foi pesando, né? E como a humanidade recebeu, então, novas ferramentas para poder evoluir, ela teve acesso ao conhecimento, teve acesso ao mental na Lemúria, e esse conhecimento aliado à relação entre a nossa geração, foi também dado para nós a capacidade de gerar fisicamente, que antes era andrógeno, né? Então, a queda do sexo, ou seja, a capacidade de gerar entre os feminino e o masculino, então, foi, com o tempo, usado como uma ala das hierarquias, né, que utilizou esses conhecimentos voltados para o lado não evolutivo, né? Até certo ponto, é uma necessidade da lei para que haja polarização, né? Mas isso se tornou muito forte e causou consequências muito graves. Não é um assunto de ser falado aqui em mais detalhe, né, porque aqui esse é um vídeo público, é um assunto público, mas aí o que ocorre? Com essa queda, houve a necessidade, então, da interiorização do conhecimento que era dado para a humanidade, né, até então, que os reis divinos conviviam com a humanidade na época, e com o fundamento, então, do continente em 4 etapas diferentes, né, que é conhecida há 4 milhões de anos, depois 2 milhões, e assim por diante, até o último, que é conhecido de Poseidon, que é como a Poseidone, né, que é 9.564, parece, antes da era cristã. Até com esses acontecimentos foram então, retirado esse conhecimento que era dado assim abertamente para todos, de acordo com seu nível de consciência, e foi resguardado para ser trazido pelos avatares periodicamente. Então, isso teve uma certa repercussão na evolução, mas, ao mesmo tempo, a hierarquia, já para fazer
compensar isso, então sempre ela faz um saque novamente contra o futuro. E aí na raça Arya houve tudo que a gente já conheceu, né, que na Messias Tupamir, o Manu leva a semente que já estava preparada para a Messias Tupamir, e que é ali que surgiu então essa semente da raça Arya, que é a quinta, há 1 milhão de anos atrás, oriunda da quinta raça Atlântida, né, que era a raça semita, e aí ali surgiu então o despertar desse quinto estado de consciência, que nós estamos ligados aqui com o mental abstrato, né? Então, o fio de Ariadne. Obstáculos que houve foram isso, mas são obstáculos que fizeram também surgir a vinda dos avataras e como todo mundo conhece aí, né, em todas as teogonias, o resgate dessas quedas. Só existe quedas porque existe a necessidade da evolução, né? Não é mesmo? Então, resumidamente, o que eu posso comentar, assim, que me veio agora, seria isso. Tá? Se alguém quiser, a Gilmar ou a Márcia quiser falar alguma coisa em relação a isso. Acho que foi muito bem explicada a questão do ciclo, daquilo que a gente pode falar, né? É a parte cíclica, onde teve a queda, né? E depois agora a gente está fazendo a retomada disso tudo, né? Muito, muito interessante. Até eu ia pedir, Benê, se tem como você tirar uma foto para depois eu postar no grupo. Eu não sei fazer isso, tirar uma foto aqui Daí, Luciano, se você puder ligar a câmera aqui, ó, daí a gente vai postar no grupo, né? Posso para sim. registrar esse nosso momento. Então, eu fiz a pergunta e a minha reflexão simplificada, obviamente, é que, vamos dizer assim, a questão principal que enfraqueceu o desenvolvimento da Atlântida, ou seja, que fez com que ela tivesse uma queda muito catastrófica, né? Considerando que naturalmente é um processo de ascensão, ápice e depois uma decadência, que é um processo natural. Mas ela pode ser de maneira suave, né? Pode ser de uma maneira inteligente e natural, e pode ser de uma maneira brusca, desagradável, catastrófica, né? E me parece que o que aconteceu lá foi dessa maneira. Eu diria que, dentro do meu entendimento, é uma questão de poder. Se desenvolveu, a humanidade naquele momento tinha muito poder, adquiriu muito poder, e a inteligência, a racionalidade era incipiente para a quantidade de poder adquirido. E, diante disso, essa humanidade começou a se sentir como Deus, quis ser. Sempre lembra aquele mito da Torre de Babel, né? Ela quis atingir o céu, ela quis ser mais ou tanto quanto a divindade, quando não estava preparada para isso. E, nesse sentido, seria uma mentalidade incipiente, né? Uma racionalidade não inteligente, ou seja, compreender em que grau estamos diante da natureza, diante do universo, diante de Deus. Querer ser maior do que isso é uma estupidez. Eu considero, então, uma mentalidade incipiente, né? É um mental que não entra numa racionalidade porque não compreende a totalidade das coisas. Então, essa busca por poder, e aí levado, eu diria, por sentimentos de poder, né? E aí onde predominou, se diz, o emocional, né? Em vez do racional, fez com que essa queda, essa decadência fosse brusca, causando assim uma situação que deixou resíduos até a próxima raça. Numa leitura simplificada, eu vejo assim: simplesmente uma questão de poder e mau uso do poder por despreparo para usar
esse conhecimento adquirido. Em vários âmbitos, obviamente. Muito bom comentário. O emocional está na Atlântida, pelo que a gente vê, chegou a um ponto, né, emocional inferior, chegou a um ponto de acontecer o deicídio, né? E isso daí é que foi assim, muito grave, né? Quer dizer, um sinal. Eu vejo que ficou bem baixo mesmo. o Mauri fez um comentário que deu um ajuste bem importante, né? Que realmente teve a ver com a torre, né? Que a divindade estava, então, convivia com a humanidade, então houve aquela coisa de querer invadir, né, a oitava cidade. Bem, mas de qualquer forma, realmente é isso aí. Houve, então, um interesse pela conquistar a força, né, os poderes divinos, né, e é como se fosse assim, assumir o comando da evolução da humanidade, aquela parte da humanidade que ainda não estava preparada para isso, né? Então, queria destronar os verdadeiros, né, condutores da humanidade, e isso vem acontecendo até agora, né, recentemente. De vez em quando há quedas, assim, quando a divindade se manifesta, sempre, até na época do Cristo, houve ainda essa rebelião, né, contra a divindade e até a crucificação. E outras coisas que aconteceram que aí que as pessoas das escolas iniciáticas conhecem, né? Bom, de qualquer maneira, é uma coisa que influenciou bastante no decorrer dessa quinta raça, né? Como o Maurício mencionou, ficou para a gente resolver, não é? E como a gente somos os mesmos que estávamos lá, entendeu? Está conosco mesmo. Vamos em frente. Se compreendermos que assim foi, que nos sirva de lição para que não seja agora de novo, né? Nesse sentido. Justamente. Gente, é muito bom essa... Aprendizagem, né? Tem que utilizar da experiência para aprender e não fazer de novo, isso mesmo. Maravilha. Então, mais algum comentário, mais algum enfoque? E se não tiverem, assim, nós podemos passar para as despedidas, né? Colocar aí a palavra para quem estiver aqui, fazer suas despedidas, e daí nós podemos, se quiser continuar conversando depois, tudo bem. Quero agradecer a todos por mais uma tarde de domingo assim, ó, edificante, onde a gente aprende, traz novas perspectivas, novas formas de ver, e isso enriquece muito, porque é sempre, cada um de nós tem uma perspectiva, um olhar sobre um determinado conhecimento, um determinado assunto. Quando a gente consegue fazer essa troca de percepções, nós enriquecemos muito o nosso olhar e ampliamos muito a nossa visão. Isso nos ajuda muito, aquilo que eu tinha falado inicialmente, que é o que nos norteia, para que a gente saiba exatamente qual é o objetivo, onde nós queremos chegar. Então, isso é primoroso. Então, quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Obrigada. Maravilha. Luciano, quer falar alguma coisa antes de nós fecharmos o encontro? Bem, é só agradecimento mesmo, viu? Eu quero parabenizar a todos e muito obrigado por a dissertação. Muito obrigado a você, Luciano, também pela presença. Vamos passar a palavra para o Mauri, depois passar a palavra para a Márcia fazer o fechamento do encontro, por favor. Agradecer também a oportunidade de estar com vocês e pela acolhida a esse visitante. Desejo a todos um abraço e boa caminhada na iniciação. Gratidão.
muito bom. Cada domingo eu aprendo bastante, amplia a visão e que a gente consiga praticar, né? Fazer a prática disso e ter, como a Gilmara falou, o foco, né? Nesse caminho. E que a gente, até a semana que vem. Muito grata a todos. Agora, abre as câmeras e só alegria. Né, Luciano? Fique à vontade. Prazer, Luciano, também, né, em conhecer você. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Obrigado a todos.